Quero começar por Carlos Miguel, que jogou pelo Corinthians e hoje defende o Palmeiras. 8 minutos depois da confirmação da eliminação do Timão por 2-1 para o Internacional, a vitória não serviu para a classificação para a próxima fase e Carlos Miguel postou uma foto dele com a camisa do Palmeiras, seguida da legenda classificado. O Palmeiras já havia se classificado no dia anterior. Carlos Miguel esperou o Corinthians cair para fazer essa zoação. Já o Internacional foi além e postou em suas redes sociais a lembrança de que venceu 4 dos 5 mata-matas disputados contra o Corinthians. Além disso, uma foto e os seguintes dizeres: um retrospecto que nasceu na era do VHS, passou pelo DVD, chegou ao streaming e nunca sai de moda. Essa imagem é acompanhada de uma foto do Bernabé, autor do gol do Inter na Neoquímica Arena, com o título Deu Inter. O episódio do DVD, todo mundo sabe, diz respeito a uma rivalidade antiga entre Corinthians e Inter, com muitas provocações de corintianos em relação a colorados. A pergunta que eu deixo para você: esse tipo de zoeira entre clubes é legal? É válida? Você não gosta? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E Gabriel Jesus, que é pretendido pelo Palmeiras, já tem preço definido pelo Arsenal. Nesse momento, o maior interessado no Gabriel Jesus na Europa é o Napoli. O time italiano que tem em seu técnico o mesmo empresário de Gabriel Jesus. Jesus trocou recentemente de empresário. A pedida do Arsenal é de 20 milhões de euros ou 118 milhões de reais. O Napoli já manifestou seu interesse, mas pretende pagar um pouco menos. A Arsenal e Napoli discutem a possibilidade de um acordo, com a lembrança de que o Gabriel Jesus tem só mais um ano de contrato no clube inglês e está fora dos planos de Arteta. Desde que chegou ao Arsenal foram 123 jogos com 32 gols e 18 assistências. A verdade é que, especialmente por conta de um problema no joelho, o Gabriel Jesus perdeu eficiência e não tem sido mais tão útil como antigamente. O namoro com o Palmeiras é real, mas deve acontecer daqui a 2 ou 3 anos. O Gabriel Jesus tem batido na tecla de que quer passar esse período na Europa antes de voltar para jogar no Palmeiras até encerrar a carreira. Gabriel Jesus já teria espaço no Palmeiras de hoje? Será que vale a pena esperar por mais 2 ou 3 anos para contar com um atacante que já foi da seleção brasileira? Pergunta que eu deixo para você. O Felipe Oliveira, boa noite, Nicola. Gabriel Jesus no Palmeiras, Felipe. O Gabriel Jesus está à venda no Arsenal, tá? O time inglês pede 20 milhões de euros. O Gabriel Jesus trocou de empresário recentemente, ele deixou de trabalhar com o Pitombeira e passou a ser representado pelo mesmo empresário do técnico do Napoli. Até por isso há um movimento forte no Napoli para que a negociação ocorra entre os clubes, entre Napoli e Arsenal. E a verdade é que o Gabriel Jesus tem batido na tecla de que prefere jogar por mais 2 ou 3 anos no exterior antes de voltar para o Palmeiras, onde pretende jogar até o fim da carreira. O José dos Santos quer saber se existe alguma notícia de contratação no Palmeiras. Zé, eu mandei nessa semana para reforçar, porque assim, o Pilhado, que foi o primeiro a contar que o Flamengo tinha interesse no Luiz Henrique, publicou no início dessa semana que o Palmeiras havia entrado na briga com o Flamengo pelo Luiz Henrique. Entrei em contato com uma pessoa do departamento de futebol do Palmeiras e ela assegurou: Nicola, não tem nada. Se tem alguém vazando isso, deve estar vazando para tentar fazer com que, eventualmente, se o Flamengo fechar com o atleta, para que se passe a impressão de que o Flamengo deixa o chapéu no Palmeiras. O Palmeiras assegura que não fez e nem fará proposta pelo Luiz Henrique. Eu falei: tá bom, mas e o Fabinho? Nada, não vem. E reforços? Nicola, não estamos em busca de reforços. Vale contar que o Palmeiras fechou o primeiro semestre com 124 milhões de reais de prejuízo. Ou seja, gastou quase 130 milhões a mais do que arrecadou. Isso é um desespero? Isso mostra que o Palmeiras está à beira da falência? Longe disso. Mas mostra que há um descompasso no fluxo de caixa. Até porque o Palmeiras havia projetado arrecadar 400 milhões de reais com vendas de atletas nesse ano e está bem distante desse valor, tá? A Leila colocou na cabeça que só vai vender atleta que não for titular absoluto. Sobre o Brian Rodrigues, o que eu posso te garantir é que o Brian Rodrigues adoraria vir jogar no Brasil. Assim como ele tentou quando o Palmeiras quis, assim como ele tentou quando o Cruzeiro quis, sempre o América cria uma dificuldade, é sempre uma chateação. Mas, cara, o fato de o Campas, que é um jogador que já passou pelo Grêmio e hoje pertence ao Rosário Central, estar sendo especulado no América do México, nos cria a impressão de que pode pintar alguma coisa. Se os caras já estão analisando a possibilidade de um substituto para o Brian Rodrigues, pode ser que essa longa espera para a saída do Brian Rodrigues enfim termine, tá bom? Qual o que você acha de o Abel Ferreira poder treinar o Vasco no futuro? Zé, eu tenho certeza que a Leila Pereira, assim que deixar o Palmeiras e se mandar para o Vasco, ela vai tentar levar
os caras da confiança dela, não tem a menor dúvida. Tem a menor dúvida. O João Paulo Sampaio é alguém que eu imagino que no primeiro dia que a Leila estiver no Vasco, o telefone do JP Sampaio vai tocar. Sobre o Abel, cara, já pensou? Eu não sei se o Abel trocaria, cara. Eu acho o Abel muito fiel ao Palmeiras. Eu acho que não trabalharia em outro clube brasileiro. Mas é muito difícil. Quem que você vai buscar? Imagino que teria que ser um português. Quem? O Arthur Jorge seria uma ótima, mas o Arthur Jorge nunca vai trocar o Cruzeiro pelo Palmeiras. Dificílimo, dificílimo, dificílimo. Vai ser um enorme problema. A Leila Pereira deve rezar todo dia, de manhã e de noite, para que o Abel fique com ela até dezembro de 27, para que esse problema seja de outro, tá? Repercutindo um pouco mais ainda essa classificação do Palmeiras, depois desse confronto aí, 5-3, tá? O Palmeiras ganhou de 5-3, um jogo de 180 minutos, 5-3 Palmeiras, classificado, e está nas quartas de final da Copa do Brasil. Demos um passo, ano passado paramos nas oitavas, esse ano aqui demos um passo aí, estamos nas quartas de final. Terça-feira, às 11 horas, tem o sorteio, ainda falta ver quem chega junto, né? Se é o Corinthians, se é o Internacional, se é o Atlético Paranaense ou se é o Vitória. Vamos ver quem é que vai chegar aí também para as quartas de final da Copa do Brasil. E terça-feira, então, 11 horas, tem o sorteio. Aí a gente fala sobre os... Aí tem o sorteio, tem o confronto, tem o mando de campo. E aí já tem o caminho também para chegar até a final. É o último sorteio, então, da Copa do Brasil. Mas no jogo de ontem, eu vi hoje também o Abel falando sobre o jogo, que a culpa foi dele, o time estava desconcentrado, e estava mesmo, porque não é normal o Palmeiras tomar 3 gols num jogo, não é normal, o primeiro tempo não foi um primeiro tempo bom, o primeiro tempo que o Palmeiras errou muito ali atrás, saída, foi surpreendido com os gols, uma desatenção, né? Primeiro gol do Murilo lá, que sai lá no meio de campo e deixa, e é batido no lance, pro centroavante, o Miritello fazer o gol lá de fora, da de longe também, Carlos Miguel. Aquela bola lá normalmente você pega, vai com uma mão só, não vai com as duas, vai com uma só que você pega. E aí o Fortaleza estava na dele, o Fortaleza estava ali para cumprir a tabela, botar uns caras ali para jogar e tentar um milagre que a gente sabia que era quase que impossível de acontecer. O Palmeiras desconcentrado, melhorou no segundo tempo, com a entrada do Arias, com a entrada até do Sousa também, né? E principalmente do Andrés, né? Aí muda tudo. O Andrés entrou bem no jogo, o Arias joga muita bola. O Sousa, né? O Sousa vacilou ali no terceiro gol dos caras. Mas é um jogador que, pelo nível que está o Vitor Roque hoje, o Abel vai ter que contar muito ainda. Mas o Sousa está no nível melhor. Melhorou o Sousa, principalmente essa chegada da Copa aí. Eu tenho visto o Sousa mais participativo, dando assistências, fazendo gol. Então é um jogador que está sendo importante nesse momento dessa lesão do Vitor Roque, espero que volte logo, né? Ou então adiantar o Flaco como centroavante. Eu colocaria o Flaco como centroavante, adiantaria o Andrés ali mais à frente, o Marlon, e colocaria ali o M. Martínez. Né? M. Martínez vai como primeiro volante, é um pegador, deixa o Andrés mais na frente, deixa o Flaco para fazer gol, já tem 16, então é um cara que precisa estar perto do gol, porque decide jogos. E é um Palmeiras que deve ter, assim, eu espero pelo menos, né? A volta no mínimo do Gomes aí para esse jogo contra o Internacional. Acredito sim que o Gomes deve estar de volta, tem o Barbosa também que está se recuperando, o Abel falou ontem que também está machucado, então tem Gomes, Barbosa, Paulinho de novo, hein, Paulinho? Paulinho de novo, Paulinho parece que vai demorar algumas semanas ainda, de novo, para recuperar desse problema muscular. Mas, nesse momento ainda, o Paulinho seria importante para Libertadores. Parece que não vai dar nesse primeiro confronto aí contra o Cerro. Vamos ver no segundo. Contra o Cerro eu acho difícil. Mas pelo menos o Gomes estando de volta, eu acho que já é um belo reforço para esse jogo que vale muito. Os 2 jogos, né? Primeiro o Internacional e vai ter live, tá? Vai ter live aqui para a gente falar com vocês sobre o jogo do Internacional. Nós vamos estar junto aqui e depois... E tem ingresso para quarta-feira, hein? Tem ingresso para o jogo do Cerro Porteño. Então vem com a gente nessa live, que é importante, vale a liderança do campeonato. Tem ingresso para quarta-feira, jogo importante, e a gente vai ver um Palmeiras com certeza melhor. Desse jogo que passou, algumas observações que o Abel falou que precisava fazer, eu acho que valeu a pena demais ver o Arthur de novo jogando muito, lateral esquerdo, e ver o Giai demonstrando que pode
e deve ser titular desse time. Giai pode e deve ser titular desse time aí, com Murilo Gomes e Piquerez. Aí acerta a zaga de vez. Giai tá jogando bem, não sei porque perdeu espaço no time. Acho que agora, depois dessa apresentação aí contra o Fortaleza, mesmo com esse resultado aí que não valeu nada, mas que não era o que a gente esperava, Giai demonstrou que realmente pode voltar a ser titular depois da Copa aí.